isso que eu canto assim. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Crônicas 28 e 9. Primeiras Crônicas 28 e 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-se-á para sempre. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa os irmãos que têm ofertado na sua casa com seu dízimo e com as suas ofertas. Que o Senhor prospera a vida dos teus servos com as suas bênçãos materiais e espirituais. Repreende o devorador e ajuda eles a vencer, meu Pai, através da sua palavra, em nome de Jesus. Também por amor do seu povo e da sua igreja, o Senhor nos dá ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a voluntariedade. É muito importante. Hoje eu estava lá em casa e no meu coração, pensando comigo, Deus, o que o Senhor quer que nós falamos hoje? Não tinha assunto nenhum, e de repente, Deus começou, na verdade, ele usou o Salmo 51, né? 52, versículo, torna dar-nos a alegria da salvação, me sustém com o espírito voluntário, é 51, 52, 8. 51, qual? 7, 51, 10. Cria, meu Deus, um coração puro. Não, torna a dar o espírito voluntário. É o 12. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, logo o Senhor me fez lembrar desse versículo sobre voluntário. Mas eu falei, Senhor, voluntário? O que eu vou falar de voluntário? E o Senhor, então, começou a mover poderosamente, irmãos. A gente não sabe o que é Deus. Tem hora a gente não sabe a grandeza de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, a profundeza do segredo, dos mistérios, é grande demais. Quando se fala de uma pessoa voluntária, automaticamente a gente já coloca na mente que é uma pessoa que está fazendo algo que ele quer fazer. Que voluntário é isso? Você quer fazer algo que você sentiu de fazer. E toda vez que a gente pensa em alguém voluntário, você já pensa que a pessoa está com boas intenções. Porque ele está fazendo por querer. Ele quer fazer aquilo. Ninguém pediu ele, ninguém obrigou ele a fazer nada. Ele está fazendo voluntariamente. Não é isso que a gente pensa? Então, se eu estou fazendo voluntariamente, então eu estou fazendo algo bom, porque eu quero fazer. Então, na hora que o Senhor começou a me falar, Ele me mostrou que não é bem assim. Existe o voluntário, que nós queremos fazer o bem, e existe o voluntário quando nós também queremos fazer o mal. Só que a gente, muitas das vezes, nunca parou para pensar sobre isso, não é? Mas nós observamos que
os dois homens, os primeiros homens, nós sempre cita eles. O Adão, Caim e o Abel, sempre a gente cita eles. Mas pensa bem, eu não sei, a Bíblia não registra, eu acredito, eu creio, que quem ensinou para eles a sacrificar a Deus foi o próprio Adão. Eu acredito nessa palavra, que foi o próprio Adão que ensinou a eles. Mas apresentar o sacrifício era algo voluntário, não era algo voluntário. Então, por que o voluntário de Abel foi aceito e o voluntário de Caim não foi? Não é? Entenderam? Não era voluntário. Deus não mandou Caim oferecer-lhe nada. Deus não deu ordem para Abel oferecer para ele nada. Eles ofereceram a Deus uma oferta voluntária. Eles sentiram no coração de oferecer a Deus uma oferta voluntária, não foi? Só que uma não foi aceita por Deus e a outra não. E todos dois voluntários. Entenderam? Não parecia que todos os dois estavam fazendo uma boa coisa? Sentiu de fazer aquilo para Deus? Mas, na verdade, Deus não recebeu, porque primeiramente, o Caim, ele ofereceu um voluntário, mas o voluntário de Caim era simplesmente oferecendo para Deus qualquer coisa. Qualquer coisa. É aquele voluntário que nós falamos assim, deixa eu fazer isso para Deus fazer aquilo. Deixa eu fazer aquilo para Deus fazer aquilo outro. Eu estou fazendo voluntário, mas eu estou fazendo com um propósito de receber algo em troca. É um voluntário, Deus não está mandando eu fazer, mas eu estou fazendo para Deus, querendo algo em troca. Só que na hora que o Caim oferece a Deus, Deus detectou. É o versículo que nós lemos. E quando nós chegou aqui, Deus usou Paulo para ler esse versículo em cima daquilo que nós queremos. Vamos lá, volta lá, põe o primeiro versículo. Você vê que Deus sonda o coração do homem. É voluntário? É. Mas Deus sonda a intenção. 1 Coríntios 28, 9, não é isso? Serve-o, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito, e com uma alma voluntária. Olha você vê, o que ele não era voluntária. Por quê? Uma voluntária, com uma alma voluntária. Por quê? Esquadrilha o Senhor todos os corações e entende toda a imaginação do homem. Algo voluntário que eu estou fazendo para Deus. Mas na hora que eu estou apresentando a Deus aquilo que é voluntário, Deus sonda o meu pensamento, os meus sentimentos e o meu coração. E na hora que Deus sondou o coração de Caim, viu que o sacrifício dele não era perfeito. Era voluntário, mas não era perfeito diante de Deus. Mas o coração de Abel, o Senhor viu que era perfeito. Agora, perfeito por quê? Porque o Caim, ele ofereceu o melhor? Não. Porque Abel ofereceu o melhor para Deus? Não. É porque Abel, quando ele foi oferecer a Deus, ele procurou saber o que Deus amava e que Deus gostava. Voluntário, irmão, não é somente nós fazer o que nós queremos para alguém. Voluntário, quando se trata de voluntariedade, ela trata de amor. Ela trata de amor, tem amor embutido nela. E Abel procurou saber o que agradava a Deus. E na hora que ele foi oferecer a Deus, voluntariamente, ele ofereceu para Deus o que Deus agradava. O que Deus queria. O Caim não.
Ele fez voluntário também, mas ele não procurou saber o que Deus queria. Ele achou, eu estou fazendo voluntário, então Deus, engula aí, o que eu te dar, só engole. Mas o Abel, não, Senhor, eu estou fazendo voluntário, mas eu quero o que agrada o Senhor. A minha intenção é agradar o Senhor. Por isso ele ofereceu um sacrifício perfeito. Diz a Bíblia que o Senhor falou me parece que do Evangelho, das cartas, ele fala assim, por isso, Hebreus, né? Por isso que Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Mas todos os dois ofereceram voluntário para Deus. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Era voluntário, Deus não pediu ninguém. Eles fizeram porque eles queriam fazer. Mas o querer fazer, um tinha amor, o outro não tinha. Acha o versículo em Hebreus. Está lá. Está aqui? Pode ler. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ainda fala. Vocês viram? Olha a diferença, irmãos, da voluntariedade. Quando Davi, ele falou com Deus, falou para Salomão, né, meu filho, ama o Senhor, o Deus do seu pai. Olha, a primeira coisa que ele falou com ele, ama o Deus do seu pai, ama ele. Porque se Salomão amasse a Deus, aí ele falou assim, então você vai apresentar para ele voluntário. Porque ele sonda, irmã. É interessante que a gente pensa que, né, se o voluntário é o suficiente, né, que Deus quer. E aí você está mostrando, né, que não é só ser voluntário. Você tem que fazer aquilo que Deus quer, né? Justamente. E tem mais e também tem que a intenção do seu coração também tem que ser agradar a Deus. Justamente. Só que é engraçado que até essa intenção, ainda que ela seja boa, tem que também estar tem que agradar a Deus, tem que ser aquilo que Deus quer. Justamente. Porque Uzá e Davi estavam cheios de boas intenções quando foram levar a arca de volta para Jerusalém. Verdade. Você vê que Uzá, na hora que ele foi segurar a arca, ele não estava mal intencionado, pelo contrário, ele estava cheio de boa intenção para não deixar a arca cair. Só que, na mesma hora, Deus fez rotura nele. E o Davi ainda ficou muito triste com aquilo. E aí, o que Davi fez? A Bíblia fala que ele foi lá e procurou saber como é que Deus queria que trouxesse a arca. E era para trazer nos ombros. Aí ele foi lá e fez diferente. Viram? Mas estava todo mundo com voluntariedade e ainda cheio de boas intenções. Justamente, viram? Né? Vou até ler lá a passagem de Davi. Olha para vocês aí, irmãos. Uma coisa voluntária. Mas o Davi ali, ele falhou. Naquele momento ele falhou. Porque naquele momento que ele fez algo voluntário para Deus, ele não procurou saber primeiro como que ele agradaria a Deus. Ele não procurou saber. Era algo voluntário. Quer dizer, coisa que nenhum rei fez. Ele estava preocupado com a arca. Mas ele não procurou saber como ele ia agradar a Deus trazendo aquela arca. Ele não procurou saber. Olha o prejuízo que aconteceu. E era voluntário. Pode ler, que achou? É 1 Samuel. Vou ler esse aqui porque tem uma partezinha que fala, não sei se o outro tem. 1 Samuel 6, do 1 ao 9. 1 Samuel 6, do 1 ao 9. Olha para você ver. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas
e com salterios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Viram? Agora ele fez uma obra voluntária, mas agora Davi procurou saber. Viu, irmão, que ser voluntário não é somente nós fazer aquilo que nós temos vontade própria. O voluntariedade que Deus está dizendo é algo mais além do que isso. Aí ele procurou saber, peraí, como é que eu faço para me trazer essa arca? Agora ele foi procurar o sacerdote, como é que a gente faz para carregar a arca? Aí o sacerdote falou, não, a arca não carrega em carro de boi não, a arca carrega nos ombros. Aí ele procurou saber o mandamento. Muitas vezes, irmão, o crente não entende isso. Eu estou fazendo voluntário para Deus, voluntário. Mas você está mais aborrecendo ele do que alegrando ele. Porque você não procurou saber o que fazer para ele. Você não procurou se informar primeiro. Entenderam? Então, essa voluntariedade não adianta. Não adianta. Na verdade, você está fazendo o voluntário, mas é o voluntário para você. E não para Deus. Não para Deus. Você está fazendo para você. Nós vemos, mas aí o Davi procurou saber. Mas lá no outro, o Davi já fez o contrário. Quando veio a praga, e Davi foi apresentar a Deus o sacrifício, olha para você ver, ele já usou a voluntariedade. Era voluntário? Era. Ele não está fazendo porque ele queria fazer o sacrifício? Fez. Mas aí você vê que agora, naquela voluntariedade dele, havia algo ali, que não era somente fazer voluntário para Deus. Não, eu estou fazendo algo voluntário para Deus porque eu amo o Senhor. Eu considero Ele. Ele não é qualquer coisinha não, da gente chegar e chunchar tudo para pegar, não. Ele é algo a mais além. É um voluntário diferente. Olha para você ver. É 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel a partir do 22. 1 Samuel 23, 22. 2 Samuel 23, 22. Estas coisas fez Benaia. 2 Samuel 23, 22. É 24, irmãos. 24, 22. 2 Samuel 24, 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecia aos seus olhos. Eis aí bois para holocaustos e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Viram? Aqui Davi já entendeu. Era voluntário? Era. Era voluntário? Beleza, vou fazer voluntário. Pode oferecer, Davi, estou te dando um procedimento. Não. Opa, peraí. É voluntário, mas para o meu Deus, eu não vou oferecer para ele o que não me custa nada. Está me valendo para que isso aí? Cadê o preço desse sacrifício? Não tem. Meu Deus é muito mais além do que isso. É voluntário que eu vou fazer, mas é mais além. Ele não é que eu tenho que chunchar tudo para ele pegar, não. Ele é algo mais além. Não é isso? Foi por isso que ele disse: eu não ofereço, meu Deus, o que não me custa nada. Está vendo? Eu não ofereço. Hoje, irmãos, o próprio Senhor Jesus, o profeta Isaías, Jesus só repetiu o que o profeta Isaías falou, mas não foi isso que Isaías disse: esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim.
Ué, mas Deus está. Não é aquela questão, mas o camarada está lá louvando a Deus, está exaltando o nome do Senhor, ele está fazendo isso porque ele poderia estar no boteco, poderia estar onde, né, fazendo muita coisa. Não, ele deixou para ir para a igreja louvar a Deus, mas o Senhor assim, mas ele me honra com lábios. Mas o coração está longe de mim. É voluntário o que eles estão fazendo, é voluntário, mas é uma coisa de lábios. Na verdade, não estão nem oferecendo para mim, estão oferecendo para eles mesmos. Para disputarem entre si quem discursa melhor, quem prega melhor, quem canta melhor, quem louva melhor, quem é o melhor adorador. Então oferece para eles e não para mim. É uma voluntariedade que não agrada a Deus. Não é feita para ele. Esse povo me honra com lábios, mas o coração de mim está longe. Está longe. Estão falando de coisa que eles aprenderam de cor. Mandamentos que eles repetem toda a vida de cor. Mas no de mim, não está me oferecendo nada. Nada. Mas para a gente, não, irmão, a pessoa está sendo voluntário. De vez em quando você vê até a pessoa cantando, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Não é? Mas na verdade, eu quero é Deus, mas do meu jeito. Não é isso? Das minhas maneiras, nas minhas condições. Porque que Deus fala assim, você me quer? Então santifica, porque eu sou santo. Quer que eu habite em você? Eu quero o Senhor no meu coração. Então prepara o coração, porque eu sou santo. Para mim entrar dentro, eu sou santo. Você quer que eu fique no meio do louvor? Então santifica o seu louvor, porque eu sou santo. Eu não fico em qualquer louvor. Eu não fico em qualquer música. Santifica porque eu sou santo. Não é isso que o Senhor falou? Achou? Isaías? Isaías 29:13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruídos. Viram? Eles me honram com lábios. Me louvam com lábios. E quem está louvando não é voluntário? Me honra com lábios. Mas o coração está longe de mim. Aqui, ensinamento você deu que a alma do homem é a mesma e vai repetindo. Você vê que passou tantos anos até o tempo de Jesus, mas está lá Jesus repetindo a mesma coisa. A mesma palavra. Que Isaías falou que serviu para aquele tempo, porque as pessoas agiam assim naquele tempo e continuava agindo assim no tempo de Jesus e continua agindo assim no até nosso hoje, tempo. Do mesmo jeito. Mateus 15. Vamos no 7 até o 9. Mateus 15, do 7 até o 9. Ele repetindo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Viram aí? Coisas de homens, não é? Em vão me adora. Irmãos, agora, vocês observam que Jesus sempre usou esse termo. Bem profetizou Isaías sobre a vosso respeito. Jesus sempre falava isso, a vosso respeito. Mas quando Isaías profetizou, há muitos anos, eles não estavam lá. O que Jesus falou deles? A vosso respeito. Porque é o mesmo Espírito que estava nos pais, estava neles. É a mesma alma, gente, não tem outra não. É a mesma. Noé também ofereceu o holocausto ao Senhor, foi voluntário, Deus não pediu. Voluntário, amém, né? Vamos lá, vamos ler sobre Noé. Agora observa Noé. Irmão, e tudo aquilo, você quer ver o efeito das obras, o efeito da dedicação, até das obras voluntárias, você vai ver no resultado. Quantas ofertas são oferecidas? Porque só umas que são atendidas. Quantas orações são oradas? E só uma que é respondida. Já prestou atenção nisso? Talvez o homem não preste atenção nisso.
quantos sacrifícios oferecidos para Deus e só uns que são atendidos. Ah, mas eu estou fazendo voluntário. Mas espera aí, é um voluntário que você ainda não prestou atenção que voluntário é esse. Porque quando é voluntário para Deus, olha o que acontece. O que aconteceu com Noé? Depois de Deus, Noé, né? O que aconteceu com Noé? Depois de Deus está irado. A Bíblia fala que Deus irou. E ele mandou a chuva e destruiu a torre, estava irado. Olha o Noé balançando o coração de Deus. Olha que coisa impressionante. Olha para você ver, com uma coisa voluntária. Gênesis 8:20. Olha que coisa impressionante. Pode ler, quem achou? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Viram aqui? Vocês viram que a Bíblia faz questão de falar o que ele ofereceu? Volta. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Não havia lei, justamente, não havia lei. Agora estava só o Noé. Podia fazer do jeito dele, ele estava começando, fazia do jeito que quisesse, não era? Mas não, irmão, era um voluntário, não sei se os irmãos conseguem entender isso. É um voluntário, mas ligado, irmão, cheio de amor, de dedicação àquele que você está oferecendo algo para ele. Ele entendeu, Noé sabia que Deus é santo. Ele ofereceu um holocausto santo para Deus, ave limpa, animal limpo. Qual animal limpo? Havia os animais imundos? Havia. E havia os animais que eram considerados limpos pela lei. E não, como diz o evangelista, não havia lei ainda. Não havia lei, mas Noé já tinha isso. O que era limpo, o que era sujo. E ofereceu limpo para Deus. Irmãos, viram o que é a voluntariedade, como é que ela funciona? Ela não é sozinha? É que a pessoa faz sem querer algo em troca, né? Porque quando a igreja de Atos Apóstolos foi crescendo, as pessoas levavam a sua riqueza só para o ministério crescer. Não era para que quando a Ananias e Safira foi querer engrandecer, Deus, não, você está enganando o Espírito Santo. Não é assim que faz a obra é do Espírito Santo. Então, o voluntário é tão bom para de Deus, porque não é para a gente. É só para ver o crescimento. Justamente, né? É um assunto, nós estamos sempre falando nele. O Ananias e Safira, né? Nós estamos falando direto neles. Mas já prestou atenção, porque são exemplos, irmãos. Para você ver, eles não foi trazer uma oferta. O próprio Pedro falou, estava no seu poder, você fez o que você quis. Não precisava fazer. Mas na hora que ele foi fazer o voluntário para Deus, tinha uma outra intenção. A intenção perigosa, que Deus repreendeu na hora. E ele pagou com a morte. Não, o ensinamento está sendo profundo, né? Perguntei a Juliana onde que estava, que eu tinha esquecido, sobre essa oferta voluntária, quando foi construir o tabernáculo, né? Amém. Pode ler? Pode ler. Então tá, eu vou ler duas partes, tá bom? Amém. Vamos lá na oferta voluntária para você ler. Êxodo 35, vamos ler a partir do primeiro, né? Êxodo 35, a partir do primeiro, agora está certo. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vos tendes, uma oferta para o Senhor.
Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira e cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso. Aí vai falando, né? Agora vamos ler o 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para todos os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Viram? Interessante que eu observei agora. Que tem tudo a ver com você falou. Além do voluntariedade, Moisés falou o que era para trazer, que era para eles trazer. Ninguém foi voluntário levando coisa que não estava nessa lista. Justamente. Entendeu? Porque eles poderiam ser voluntários e querer oferecer alguma coisa que não tinha nada a ver, que não ia ter proveito nenhum para a obra do tabernáculo. Justo. Mas tá vendo o que nós estamos falando? O que tinha no coração deles que faziam eles, porque eles se importavam com a obra? Agora vamos ler o 36:5. 36:5, vamos lá, 36:5. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Quer dizer que eles se moveram tanto pelo Senhor, que eles trouxeram até além do que precisavam. Justamente. Qual... Irmão? Sempre, justamente. Verdade. Justamente. Justamente. Um espírito que realmente entra no homem. Para fazer voluntariedade, mas em prol de Deus. Interessante isso, porque então tem a voluntariedade carnal. Tem a carnal também. Essa você vai fazer, você pode estar fazendo para Deus, mas se não for pelo Espírito, você não vai fazer o que é necessário. Também. E se ela é carnal, porque tudo que nós fazemos na carne tem interesse. Tudo que você faz na carne tem interesse, não é? Tudo que a gente faz. Você vai lá e dá carona para o sujeito. Hoje, para o sujeito. Amanhã, se ele passar de carro e não te der carona, você fica triste. Não é? Por quê? Eu dei carona para ele, agora o cara nem para... Que isso? Mas já reparou? Você vai na casa de alguém para orar, Jesus cura ele, você não importa. Amanhã pode xingar você todo, você não liga, porque a obra é de Deus. Mas se você der carona para o sujeito na carne, você quer a carona de volta. Quando aquele homem estava sendo copeiro do rei, que o rei falou assim: você está triste, está me seguindo, estou vendo você assim, é o Wesley. Eu assim, mas aí ele falou assim: mas como é que eu posso ficar feliz? Estou vendo o templo do Senhor arruinado, os muros arruinados. Então, assim, é a voluntariedade também, né? Uma voluntariedade. Ele propôs de ir lá fazer, resolver o problema, né? Que a voluntariedade dele era para ver o templo de Deus crescer. Irmão, esse negócio, até a questão de oferta, que a irmã falou aqui do templo, hoje você vê os crentes, eles arrumam uma brigaiada, você já viu? Eles fazem voluntário, vai lá dar a oferta dele, né, dar o dízimo deles, que é coisa voluntário, eles dão porque quer, né? Alguns lugares até fica no pé do sujeito, né? Mas é porque os lugares que eles estão caçando outra coisa, né? Mas nos outros lugares ninguém está falando nada, eles vão por quê? Mas mesmo assim, aonde que entra a voluntariedade? Ele está dando com voluntariedade, com outro propósito. Outro propósito. Só de Deus abençoar, prosperar. Ele não está dando de ver a obra do Senhor crescer.
Não, ele não está pensando na obra. Pensando é no dele, como é que ele vai, né, se dar bem na história. É um voluntário meio complicado. Venha dar o seu melhor, porque Deus vai te dar 7 vezes mais, que Deus vai te dar o melhor, você vai... Então, assim, a própria pessoa está desvalorizando o holocausto primeiro, né? E aquela pessoa vai oferecer o holocausto só para receber algo em troca. Você louva, só se Deus te abençoar, você prega, só se Deus te abençoar. Justamente, é verdade que o Diaco falou. Porque, a irmã? Não, é que eu estava falando com a Juliana, que eu lembrei de Davi, quando ele que queria criar o templo para Deus, era uma voluntariedade dele, mas era uma coisa que Deus não queria. Justamente, né? Deus, ele queria, o Senhor, não, Davi. E vocês viram que quando Deus fala com ele, aquela repreensão, o céu é meu trono, Davi, a terra é esse cabelo dos meus pés, mas você pode construir uma casa para mim, né? Como é que você pode criar uma casa para mim? Era outro pensamento, por isso que Deus repreendeu ele na hora. Mas outro ponto, a questão na hora que Davi falou aquelas palavras, é como se ele rebaixasse Deus. Um Deus que você pode construir uma casa para ele. Ele falou assim, que é isso, Davi? O céu é meu trono, e a terra é esse cabelo do meu pé, mas você vai construir uma casa para mim? Eu não moro em tenda feita da mão de homem não, Davi, não foi isso que Deus falou? Porque ele estava tentando, não vou dizer intencionalmente, porque senão Deus tinha contido de outra forma, né? Não foi intencionalmente, mas daquela palavra de Davi, parecia que Deus podia fazer uma casa para ele. Não tem como você fazer casa para Deus, como? Se ele enche os céus e a terra, como é que você vai construir casa para ele? Nem Davi, nem ninguém. Nem ninguém. O irmão Iva, o cooperador? Aquele espírito voluntário que Deus colocou e foi parar no nosso favor, aquilo é de Deus, né? Justamente. Só que aí você está falando o que Deus está mandando. Vem parar no nosso favor, o que você vai falar? Mas também tem aquelas pessoas também que falam por si só, igual eu não estou falando da carne aí. O cara chega e enche de você fala, você não sente nada e continua sem sentir nada. Justamente. Verdade, certo? E isso, irmão, nossa Deus, isso é grande demais. Isso é grande demais. Essa voluntariedade que o evangelista até falou do espírito que a pessoa recebe, porque Davi falou assim, não retire de mim o seu Espírito Santo, tome, dá o espírito de, voluntário. Não é? Agora, observe, irmão, esse espírito de voluntariedade que vem sobre o crente, fazer aquilo que Deus quer. Observa Daniel. Daniel, ele era um homem de Deus, era um homem que Deus prosperou, era um homem que Deus deu para ele muita sabedoria. Ele era, muita sabedoria, muita inteligência, Deus deu a ele dons, interpretação de sonhos. Mas na hora que Daniel queria saber sobre a revelação de Jeremias, o que ele foi fazer? Foi orar. Quem mandou ele orar? Partiu dele. Ele quis orar. Opa, eu tenho que orar aqui. Uma voluntariedade para orar. Orar para quê? Para que ele ficasse mais sábio? Não, ele já era sábio. Uma voluntariedade para Deus revelar para nós. Para nós. Viram? Não era para ele, era para nós. Olha, você vê que voluntariedade que Deus colocou no coração dele, uma obra voluntária, mas de Deus. Agora, ele entrou agora a gente pensa assim, não, mas isso é moleza, é só orar lá. Ele orou 21 dias. Só que você não sabe o que aconteceu nos 21 dias. Não foi? Nos 21 dias, eles jogaram eles na cova do leão. E se ele estivesse brincando de ser crente, leão ia fazer uma festa com ele, meu filho. Cada um ia pegar numa perna, não ia sobrar nada para contar a história. Nem osso dele ia sobrar. Não era? Quando jogou na cova, mas ele saiu de lá, porque ele não estava brincando de ser crente. Não foi?
levantaram contra ele, que não queria deixar ele orar de jeito nenhum. Lançou e ele estava ali perdendo. O que Daniel estava perdendo naquela hora? Ele não era um João Ninguém. Ele era alguém do governo. Ele tinha um cargo alto no governo. O rei Dário até queria colocar ele como segundo, passar para ele, não era? Então, quer dizer, não, vou queimar meu filme com o governo. Não é? Mas lançou uma lei aqui, Davi, ninguém pode orar não. Mas ele estava no propósito, ele tinha que orar. E você, não importa o governo. Não importa o homem, não importa leão, não importa ninguém. Eu estou com o espírito aqui de voluntariedade e eu tenho que orar. E vou orar. E orou. E essa questão de Davi, além dessa questão, a Bíblia, ele mesmo falou em 1 Crônicas 22, 8, fala assim: porém a minha palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e descanso darei a Israel. Este edificará casa ao meu nome, e me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Tá vendo? Deus permitiu, mas assim, mas você não. Você não. Né? Não pode. Ele foi, até o Salomão, depois, quando construiu o templo, quando ele estava falando com o povo, ele falou assim, meu pai teve por bem no coração. Ele fala assim, foi por bem, ou seja, ele estava, né, com as melhores das intenções. Com certeza. Né? Só que Deus falou assim, tá, eu permito, mas você não. Você não. Justamente, que Deus é santo, aí. Davi era o segundo coração dele? Era, mas Deus é santo. Ele fez algo que não podia, não tinha como. Ele é santo. Irmãos, agora você observa que essa voluntariedade, como nós falamos, o Daniel entrou na oração. Jejum e oração para Deus revelar. O jejum, irmãos, muitas vezes Deus desperta em nós, né? A gente voluntário, ninguém está obrigando você a fazer nada. De repente a igreja, o pastor lá deve ter uns 20 anos que ele faz um jejum. Aqui ele nunca fez um jejum na vida dele. Mas Deus chama alguém ali para fazer jejum. Voluntário. Voluntário. E ele está lá jejuando para Deus salvar, jejuando para Deus fazer isso. Essa obra despertada pelo próprio Senhor. Mas aquela pessoa que está fazendo, ele primeiro colocou no coração, vou jejuar em prol da obra. Para Deus salvar essa obra. Deus fazer uma obra que salva as almas. Isso é voluntário. E é um voluntário que Deus agrada. Que Deus impulsiona aquele irmão, impulsiona aquela irmã a entrar no propósito. Ele está jejuando para ele, não está jejuando para os outros. Não é isso? Porque muitas vezes o irmão nem prega, nem canta na igreja, tem cargo nenhum. Ele não tem nada na igreja, ele só vem no culto. Mas ele está lá orando e jejuando em prol da igreja, porque ele sentiu de fazer no seu coração. Né? Muitas vezes, que é diferente daquele que muitas vezes, não, eu tenho que jejuar hoje e orar, porque hoje eu vou pregar, né? Então deixa eu jejuar para Deus me usar poderosamente. E os irmãos, muitas vezes, não é nem para Deus usar poderosamente para curar os enfermos, não. É Deus usar ele para o pessoal. Nossa, como você pregou hoje, hein? Você tá, meu filho, dotado, né? Nossa, como você prega com autoridade. Não é verdade? Mas esse voluntário aí, voluntário é para ele, não é para Deus. Não é para Deus. Agora, eu estou fazendo aqui para Deus me usar. Hoje vou ter que pregar. Não, Deus, o Senhor cura o enfermo. Amém. Deus curar o enfermo, muitas vezes, a Bíblia fala que essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Então, tem que jejuar e orar mesmo. Mas o próprio Deus coloca no coração do homem. O homem, primeiro, ele sente a necessidade, né? Ele entra e Deus aprova essa voluntariedade. É um voluntário aprovado por Deus. Entenderam? Aprovado, como foi o caso que, né, o irmão falou do Neemias, né? Ele viu a obra despencada e lá dentro da obra, vocês, irmãos, entendam o mistério. Lá dentro do templo, do pedacinho de templo que ficou lá, estava lá o Tobias. Mas os outros sacerdotes lá só pegando o restinho que estava lá dentro.
Que ele nem pagava aluguel de morando dentro do templo lá, para ficar lá na boa. O Neemias chega lá e jogou tudo para fora. Você pode pegar sua mobília e casca fora daqui. Isso aqui é a casa de Deus, rapaz. Isso aqui não é lugar para você ficar fazendo a sua graça aqui, não. Casca fora. Não foi? Ele não estava se importando. Mas o Neemias estava. Então, irmãos, vocês estão vendo que a voluntariedade, mesmo sendo voluntário, o homem sendo voluntário, existe aquela voluntariedade que é para Deus e aquela voluntariedade que não é para Deus. Não é aceita diante dele. Por isso, irmãos, que muitas vezes a gente pensa que as coisas de Deus é simples. Tem nada simples, irmãos. Quando Deus revela, tem coisa tão profunda que a gente, meu Deus, não consegue, né? Fica muito tempos e mais tempo falando daquilo porque é profundo demais, né? Pastor, o senhor falou sobre o jejum aí, né? E Jesus pregou falando sobre o jejum, que até o jejum que a gente vai fazer, até mesmo para a gente, Deus sonda a nossa intenção. Justamente. Porque às vezes, igual o senhor falou, às vezes a pessoa quer fazer o jejum, não é nem para humilhar diante de Deus, nem para clamar a Deus, nem para ficar perto de Deus, igual o senhor falou, é mais para ele crescer, para ele ser visto, né? E esse jejum não agrada a Deus, né? Justamente. Não foi quem falou? Isaías? Esse é o jejum que me ofereceste? Hoje você me ofereceu um jejum, né? Porque hoje vocês não estão no jejum para ficar debatendo, para debates, para isso. Não, hoje vocês fizeram um jejum. Por isso que eu agradei do jejum que vocês fez. O jejum não era voluntário? Era. Mas eles fizeram o jejum com outro objetivo. Uma coisa voluntária para Deus com outro objetivo. Quanto? Isaías 58. Irmão, olha para vocês ver que é coisa tremenda, meu pai. Isaías 58, a partir do versículo 2. Todavia me procuraram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu ou não sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Vira? Não era uma coisa voluntária, gente. O jejum? Quantas pessoas que nem jejuou, nunca jejuou na vida? Quer dizer, não é uma coisa muito fácil de se fazer, não é? Coisa voluntária, mas é o que Deus está falando. Vocês é o povo que procura a lei do seu Deus, vocês amam a Deus, chega perto de Deus. Mas vocês perguntaram para mim, por que nós estamos jejuando e Deus não está respondendo? Vocês sabem por que eu não estou respondendo? Porque vocês estão jejuando para debate. Vocês não estão jejuando para mim. Vocês não estão fazendo uma coisa voluntária para mim, não. Vocês querem se dar bem na história. Não é para mim. Mas hoje, vocês fizeram um jejum bom, porque hoje vocês fizeram um jejum diferente. Pode. Queria fazer uma pergunta. Vamos supor que hoje eu senti vontade de jejuar para mim, por exemplo, para alguma coisa, para buscar uma libertação e tal. Nesse jejum que eu senti de fazer para mim, eu posso também apresentar a obra do Senhor, posso apresentar as almas, ele vale ou não? Tipo assim, eu tenho que fazer um voluntariamente só para a obra? Não, você pode fazer um só para a obra se você quiser. Uhum. Mas o jejum, irmãos, a oração, nós pode apresentar para Deus tudo. Tudo. Uai, apresentar que você precisa disso, precisa daquilo outro, precisa também que o Senhor também salva fulano, salva Bertano. É um jejum, você está oferecendo para Deus. Uma das vezes eu trabalhei na companhia, chegou lá o camarada, aí vinha a marmita lá da companhia, né? Aí já vinha tudo separadinho, o arroz aqui, o feijão ali, e a carne aqui, tudo separadinho. Aí quando eu chegava lá, eu chegava e colocava o arroz junto com o feijão, né? Misturava. Ele, não, que é isso? Não, a gente tem que comer tudo separadinho, vai sair lá dentro da sua barriga, fica tudo separadinho lá. Lá mistura, dá uma rodada lá, fica tudo a mesma coisa, rapaz. Eles pensam que Deus é a mesma coisa, gente. Parece que se você fazer uma oração
mais alta, Deus é surdo, que não precisa gritar, que ele não é surdo, né? Outros pensam que ele é surdo e tem que gritar alto, senão ele não escuta, né? Que você não pode falar 2 assuntos com ele, senão ele não entende. Não, irmãos, isso não, ué. O nosso Deus, meu filho, ele ouve o mundo todo ao mesmo tempo. Não, e você acha que é só os homens? Os homens, animais, todo o ser dele pode falar com ele a todo momento, ao mesmo tempo que ele responde cada um ao mesmo tempo. Deus é tremendo. Do jejum, mas igual você me explicou aquele dia. Agora, quando é um jejum exclusivo para a situação, já não pode. Já é uma coisa exclusiva, amém. Já é oração exclusiva, estou orando em favor disso. Não, se eu quero orar em favor disso, amém. Não tem problema também não. Estou orando exclusivamente. Estou jejuando exclusivamente. Vamos fazer uma oração de combate exclusivamente para aquele irmão. Né? Amém. A gente pode fazer. Mas se a gente quiser fazer uma oração de combate e apresentar todo mundo também, não tem problema. Porque no caso, a pessoa pode falar assim, eu vou apresentar ao Senhor essa causa aqui, eu quero que o Senhor entre em nome do Senhor Jesus, mas também pode apresentar as outras. Justamente. Que o senhor pediu para... Nós fizemos para a campanha. O principal objetivo era a campanha. Né? O principal objetivo. Podia apresentar outra coisa naquele jejum. Aí só falou que não podia porque é exclusivo para uma obra. Nós já fizemos algo exclusivo. É só para essa obra, viu, irmãos? Amém. E também já é exclusivo. Eles levantam. Só essa obra aqui, gente. Nós não vamos orar para outra. A outra nós oramos outro dia, né? Esse aí nós vamos orar hoje. Só para essa obra. Vou aproveitar, né? Exclusivo para salvar as almas. Aí eu vou apresentar outra causa aqui de jejum. Aí já não é um jejum exclusivo para salvar as almas. Justamente. Também. Só orar pelas almas, verdade. Busca primeiro o reino que as outras coisas funcionam. Verdade. É verdade. É porque aquele jejum já era algo determinado por Deus, faz para isso. Né? Então Deus já ordenou. Então foi uma coisa que Deus ordenou à igreja naquele sentido. Então, naquele sentido, realmente não poderia fazer diferente do que Deus queria, né? Justamente. É o caso que nós vemos até a oferta. Não viu a oferta? Vocês vão trazer a oferta para construir o tabernáculo. Então ela era exclusiva para construir, não era para fazer outra coisa. Né? Sua irmã, não, aproveitar, não. Está vindo muito aí, mas nós vamos construir o tabernáculo, aí nós constrói também, não sei, não. Aquela oferta era exclusiva para o tabernáculo. Já dá para construir, então pronto, acabou a oferta. Precisa dar oferta para o tabernáculo, mas não. Ela acabou. Né? Eles ofereceram outras ofertas em outros propósitos. Mas aquela não, aquela era exclusiva para construir o tabernáculo. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Muito interessante esse ensinamento, muito interessante mesmo. Essa questão, que muitas das vezes parece assim, que a voluntariedade está em nós. Mas aí, quando você pensa assim, está em nós, então é uma coisa assim, é do homem, entendeu? É o homem que opta por fazer ou não fazer. Mas o que eu queria saber, você acredita que, na verdade, há um controle, né? Até que o Saulo falou ali, há um controle do próprio Espírito Santo até na nossa voluntariedade que, teoricamente, vamos dizer assim, é aquilo que nós fazemos? Porque a Bíblia fala, sem mim nada podereis fazer. A Bíblia fala assim, é Ele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Você acredita que poderia a voluntariedade, por exemplo, de fazer algo para Deus, ser o próprio Espírito Santo nos tocando, mas não nos ordenando? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sei. Ele não está dando ordem para a gente fazer, mas ele está tocando algo que ele quer. Aí eu faço se eu quiser. Entendi. Tem os dois pontos. Essa do Espírito Santo tocando em nós. Por quê? Quando nós aceitamos a fé,
a nossa vontade já não é mais nossa, é dele. Então, quer dizer, não foi isso? É a vontade do Senhor. Então, ele tem essa autoridade sobre nós. Nossa vontade não é mais a dele. Mas existe aquilo que também é a nossa vontade, né? Igual o caso de Jesus. Jesus ele foi voluntário a morrer na cruz do madeiro. Ele fez voluntário, né? Mas você pode ver que ele até pediu, pai, será que tinha como afastar de mim esse cálice? Mas Jesus já sabia que o pai não ia deixar. Mas ele fez voluntário. Jesus fez voluntário. Ele se entregou a vida por nós, voluntariamente. Mas também o Espírito de Deus estava nele, realizando uma obra, né? Depende do nosso querer, a gente que vai decidir fazer ou não. Mas tem um Espírito nos controlando. Tocando, justamente. Porque pode observar, vamos supor, se você está no Espírito, de repente você sente vontade de fazer coisas voluntárias exatamente como Deus quer que seja justamente feita. Se você está na carne, você vai pela emoção. Aí você também sente vontade de fazer um monte de coisa voluntária que não produz frutos, entendeu? Justamente. Que é infrutífera. Porque quando a gente vai fazer coisa voluntária, que não é aquilo que Deus queria, mesmo que você não está fazendo nada errado, né? Igual no caso de Caim, igual no caso de Uzá, mas assim, você pode fazer uma coisa para Deus, mas não é bem aquilo que Deus queria direcionar. Justamente. Por exemplo, vamos supor que eu falo assim, eu vou ali, eu estou sentindo chegar perto daquele irmão ali, vou cantar um louvor para ele, porque esse hino é tão bonito que eu quero que toque no coração dele. Eu estou sendo voluntário, entendeu? Aí vai lá, eu sento lá e ouço esse hino que Deus, né, e tal, e canto, a irmã vai assim, bonito mesmo, entendeu? Não vai produzir frutos, não vai ficar uma obra morta, entendeu? Mas eu fiz voluntário, eu fiz toda boa intencionada, entendeu? Fui lá, mas a emoção, e tipo assim, aquele louvor tocou no coração daquela pessoa? Não. Aquele louvor produziu alguma coisa de conversão naquela pessoa? Não. Nada, não fez nada, foi uma coisa sem pé, sem cabeça. Justamente, tá vendo? Ela foi feita na carne, essa voluntariedade. E também não foi querer de Deus, por quê? Se Deus tivesse ordenado para ele cantar para o irmão, ele ia cantar, o irmão ia receber. Porque Deus já tinha tocado. Mas Deus não tocou. Então ele fez algo voluntário, porém fora de Deus. Fora de Deus. Não é o que nós estamos falando aqui. Tudo aquilo que é voluntário, mas não está em Deus, não tem resultado. Não tem, é só, como diz, palavras. Justamente. Temor. Justamente. Conhecimento, temor, né? Justamente. Tem que estar. É o que o Senhor falou ali. Davi falou, não foi Davi, né? Falou, o Senhor sonda a intenção, o coração. E sempre aqueles homens ofereceram algo voluntário, mas você viu que eles tinham um padrão. Tinha um padrão ali, eles não iam fora do padrão. Todos eles, não, Deus é santo, eu não vou oferecer para Deus que é imundo. Não, vou fazer voluntário, vou, mas Deus é santo, então, eu procuro saber quem era Deus. Não, Deus é santo, então eu não posso oferecer voluntário para ele, coisa imunda. Por exemplo, né? A pessoa, a autoridade, vamos dizer autoridade, né? A Bíblia fala que nós ia pisar em serpentes, escorpiões, expulsar demônios. Aí o crente fala assim, já tem uma ordem aqui para expulsar demônios. Nota pegando fogo na casa do fulano de tal ali, que os demônios tá... Pois eu vou, porque a Bíblia manda a gente expulsar demônio, e eu vou lá em nome de Jesus e vou expulsar aquela capetada toda. Vai, o demônio vai pegar ele, vai dar um couro nele lá. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem autoridade para aquilo. Deus não está mandando ele fazer aquela obra. Justamente. Tipo assim, é voluntário? A Bíblia fala que expulsar? Mas não tinha que ser pelo Espírito, né? Não tem sentido. Vamos lá, voluntário, não foi? Voluntário. Vamos expulsar o demônio também, né? Os demônios voam em cima deles, não foi? Era voluntário, só que não tinha Deus naquilo. Né? Só que as pessoas não entendem. Irmãos, até um ponto aqui muito interessante, que os irmãos têm que entender.
Toda vez, você já reparou, quando a gente fala dos anjos de Deus, parece que os anjos de Deus são tudo obrigados a fazer as coisas para Deus? Você já viu que todo mundo tem esse pensamento? E os anjos são todos voluntários. Todos voluntários. Não tem um anjo no céu que ele faz porque ele é obrigado a fazer para Deus. Porque assim, se os anjos fossem obrigados, o Satanás não seria Satanás. Como é que ele ia ser Satanás? E os outros, a terça parte dos anjos não ia andar atrás dele, porque todo mundo era obrigado a fazer, não era? Não, todos são livres. Então, quando o anjo está lá no céu, louvando a Deus, ele está louvando a Deus porque ele é livre para louvar a Deus. É voluntário. Quando o anjo vem nos defender, ele vem porque ele é voluntário a nos defender. As coisas de Deus é tremendo, irmão. Deus não trabalha com esse negócio de oprimir ninguém, não. É voluntário. Por isso que muitas vezes, irmãos, o Davi falou assim: Senhor, me torna a dar o espírito voluntário. Me dá ele, Senhor. Porque quando a gente está querendo fazer as coisas para Deus obrigado, meu filho, tem coisa errada na sua vida. Pede a Deus o espírito voluntário. Porque às vezes a pessoa pensa assim, é voluntário, então eu faço se eu quiser. Entendeu? E pensa assim, eu faço se eu quiser, não vou fazer nada obrigado para Deus, não. Eu vou se eu quiser, eu faço se eu quiser. Você faz se quiser mesmo, mas lembre-se que Deus agrada de gente voluntário. Justamente. E ele não entendeu o mistério. Ele está falando, eu faço se eu quiser, eu faço se quiser. Virou uma obrigação para ele. Só que ele não entendeu por que ele não está querendo fazer. Por que ele não está querendo fazer? O que está faltando nele? Tem alguma coisa faltando lá? Não tem? Miguel, né, que foi pelejado, não sei, foi voluntário, né? Ele Tudo voluntário. Anjos de Deus trabalham voluntário. E hoje, estava até pensando, Deus criou a Bíblia fala que toda a criação de Deus louva ao Senhor. E os irmãos sabem que uma flor nasce de manhã e morre de tarde. Mas o tempinho que ela tem de vida, ela louva a Deus. O tempinho dela de vida. Justamente, verdade, como Jesus falou. O anjo queria pregar o evangelho, fazer o que era para nós fazer. Eles queriam fazer. Deus não. Portanto que eles são, tudo que é de Deus é voluntário. Agora o camarada tem que tomar cuidado, é quando não está sentindo essa vontade de fazer nada para Deus. Toma cuidado. Assim como a nossa fé, né? É simulando como a nossa fé. Que a nossa fé também tem que ser voluntária. Se nós vier para cá de Deus com a grandeza, fazer as coisas com grandeza, não chega a lugar nenhum. Obrigado. Tem que ir lá na igreja, porque senão... Justamente. É voluntário, irmão, não tem como. Não, esse negócio que você falou é interessante demais, porque os anjos de Deus, eles são voluntários, mas são 100% dependentes de Deus. São dependentes. Eles não usam de maneira alguma, assim, o seu erro, né? Você pode ver quando Miguel estava pelejando pelo corpo de Moisés, ele não falou assim, pelo meu nome. Ele falou assim, o Senhor te repreenda. Então, você vê que até nas batalhas, eles não contam com a força dele próprio, eles contam com a força de Jesus, com o poder que está em Jesus, né? Justamente. Isso é tremendo demais. A guerra, né? Entre o anjo, né? O Miguel e o Satanás, ele falou, o sangue de Jesus tem poder. Não foi? Eu estava aqui pensando, né? Essa questão da voluntariedade é muito séria, né? Nossa Porque Deus. pensa uma coisa, vamos supor que você está numa voluntariedade carnal. Exemplo. E aí você está todo feliz em que você acha que está fazendo a obra de Deus. Um exemplo. Só que, vamos supor, só que você vai perder muito tempo. Sabe por quê? Porque, vamos supor, o tempo, vamos supor que Deus queria que você fosse para o norte e você foi para o sul voluntariamente. Fazer algo para Ele. Todo feliz, satisfeito. Não vai ter fruto nenhum da sua obra e você vai perder um tempo grande que você podia estar lá no norte fazendo algo realmente frutífero. Que ele queria. Justamente. Você está entendendo? Você perdeu um tempo. Um tempo. Um exemplo que a pessoa foi lá fazer uma obra, vamos supor que ela vai ficar 1 ano lá, fazendo uma coisa voluntária. Uma coisa voluntária que
não é bem o que estava no coração de Deus. Entendeu? Vai ficar uma obra meio que infrutífera. Mas ele perdeu 1 ano. Ele perdeu 1 ano, que podia estar no norte, entendeu? Fazendo uma obra realmente frutífera. Você viu que quando o apóstolo Paulo, ele foi voluntário, claro que Deus mandou ele, deu aquela missão a ele e tudo, mas ele, se ele fala assim, não vou, né? Mas assim, ele foi, e ele queria tanto ganhar almas, salvar as almas, que ele foi aonde que ele ia. Aí ele tentou ir para Bitínia, mas a Bíblia fala assim, o Espírito Santo impediu. Por que o Espírito Santo impediu naquele momento? Não vou falar que depois ele não foi, mas naquele momento, por que o Espírito Santo? Porque havia uma urgência na Macedônia. Na Macedônia. Entendeu? Agora, vamos supor que ele... Não, eu quero pregar o evangelho. E fosse para Bitínia. O que aconteceria? Ele ia perder tempo na Bitínia, entendeu? Sendo que havia uma urgência na Macedônia. Justamente. Verdade. Então, irmãos, vocês entenderam que Deus nos ajude, irmãos. Vamos pedir sempre a Deus esse espírito voluntário. E a voluntariedade, ela não é somente fazer o que você quer para Deus, não. Tem algo muito mais além. É tanta coisa embutida ali. Muita coisa mesmo. Nossa, nós não falou nem 0,0001% do que é, né? Amém? Não, eu só quero falar que o ensinamento foi tremendo. Nossa, foi poderoso, né? Não encheu o nosso coração, foi tremendo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos então agradecer, irmãos. Sabendo, irmãos, que quinta-feira nós estaremos aqui.